Fala pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Fluminense nesse domingo e vamos trazer para vocês o provável time do Flamengo, pelo menos o que o Tite esboçou na atividade desse sábado. A gente vai contar para vocês. Vamos falar também de um volante especulado no Flamengo que foi para o Cruzeiro. Tem carga de ingressos vendidos para o Fluminense e Flamengo. Novamente, a torcida do Fluminense parece que não comprou o barulho, não. Já a gente vai falar tudo sobre esse clássico. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu esperei o jogo do Botafogo acabar. Botafogo acabou de perder para o Criciúma. Ótima notícia para o Flamengo e para os demais clubes, para os demais times que estão brigando na parte de cima da tabela. Flamengo continua líder. Botafogo perdeu para o Criciúma de 2-1, perdeu também uma invencibilidade de 9 jogos. Botafogo jogou muito mal, um time muito inoperante diante de um Criciúma, mesmo o Botafogo jogando fora de casa. Foi uma atuação que me chamou a atenção de maneira extremamente negativa. O Botafogo vinha fazendo bons jogos, mas perdeu para o Criciúma. Ótimo resultado para o Flamengo, que entra em campo com menos o rival na sua cola. Óbvio, tem o Palmeiras, tem outros clubes também, tem o Bahia, mas a derrota do Botafogo foi muito boa para o Flamengo. E um jogador que estava sendo especulado no Flamengo, eu avisei para vocês que não tinha nenhuma negociação em andamento com o Flamengo, o Wallace da Udinese. Pelo menos nessa janela de transferência, o Flamengo em nenhum momento tentou a contratação desse jogador. Por que eu estou ressaltando isso? Primeiro que, quando o nome dele foi especulado novamente no Flamengo, eu falei no vídeo aqui, não tem nenhuma negociação em andamento. E aí, muita gente está dizendo que o Flamengo perdeu a briga com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fechou a contratação do volante junto ao Udinese por 6 milhões de euros, podendo chegar a 7 através de algumas metas ali estipuladas em contrato. O Cruzeiro vai pagar de maneira parcelada, ele vai assinar o contrato de 4 anos e meio. Outros clubes de fato tentaram a contratação, Corinthians, Parma, Besiktas da Turquia, mas o Flamengo em nenhum momento. Então não tem essa história de que o Flamengo perdeu um jogador para o Cruzeiro. Na verdade, o Flamengo não tentou o Wallace nessa janela de transferência. Um nome que era muito especulado no Flamengo, sempre era. O Flamengo tentou o Wallace em algumas vezes, eu diria aí umas 3, 4 vezes, mas não conseguiu. Agora o Cruzeiro foi lá e pagou 6 milhões de euros ao Udinese. E outra informação envolvendo o Flamengo, vocês lembram do Fred Luz, que foi dirigente do Flamengo de 2014 a 2018? Ele começou como trabalhando na área de marketing, depois acabou se tornando CEO nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello. Foi peça importante nesse processo de reestruturação financeira lá no Flamengo, e o Corinthians fez proposta para contratá-lo para se tornar CEO lá do Corinthians. O Corinthians está preocupado aí com a situação financeira, vive uma crise danada, devendo a muita gente, correndo o risco de tomar transfer ban por uma dívida com Santos Laguna na contratação do zagueiro Félix Torres, e agora que é o Fred Luz, um cara que fez um trabalho muito bom nos tempos de Flamengo, e aí o Corinthians está de olho nesse colaborador, nesse profissional para se tornar CEO. Vamos falar agora do Fla-Flu desse domingo? Pois é, antes de mais nada, cerca de 53 mil ingressos vendidos para Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense. Jogo no Maracanã nesse domingo, 4 horas da tarde, não custa nada lembrar. Jogo do líder Flamengo contra o Lanterna Fluminense. Inclusive, o Fluminense amanheceu hoje uma crise danada. Torcedores foram à porta do CT, bateram nos carros, cobraram os jogadores. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o carro do John Kennedy foi quebrado e o CT do Vasco, que é próximo, torcedores do Fluminense confundiram alguns jogadores, achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco. Quebraram o carro do jogador do Vasco também, uma confusão danada lá na Barra, onde fica localizado o CT tanto do Fluminense quanto do Vasco. Eles são bem próximos, um clima bem hostil, um clima bem pesado. Fernando Diniz balança e muito no cargo de treinador do Fluminense, multa rescisória alta e 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado, ou seja, novamente a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados, óbvio,
é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento, o Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense esse ano tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense e, mais uma vez, o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando. Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses 4 jogadores no meio de campo. E a dupla de ataque, John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer. E agora, a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo. O Tite tem 2 dúvidas. Eu falo 2 dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou um time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou o Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados, podendo chegar a 1 mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Para esse jogo, terá concentração, os jogadores vão se apresentar ao técnico Tite lá no Ninho do Urubu na noite desse sábado, treinaram pela manhã, foram liberados durante o dia e na noite do sábado eles se reapresentam. Terá concentração, um jogo extremamente importante, vão dormir no Ninho do Urubu e no domingo o jogo normalmente, café da manhã, tudo certinho lá no Ninho do Urubu. A grande novidade do Flamengo na lista de relacionados será o atacante Carlinhos, que tem apenas 58 minutos disputados com a camisa do Flamengo, 45 minutos contra o Palmeiras, 13 minutos contra o Atlético Goianiense. Teve alguns problemas pessoais, como infelizmente o falecimento da mãe dele, teve problemas físicos e agora, depois de muito tempo, ele volta à lista de relacionados. Que dê tudo certo na vida do Carlinhos, um cara que eu já falei aqui milhões de vezes, tem uma história de vida linda, sensacional, mas eu creio que no Flamengo terá pouquíssimas oportunidades. Vou lançar meu palpite aí para o jogo. Acho que o Flamengo vence esse domingo. Acho que a vitória do Flamengo, inclusive, vai fazer o técnico Fernando Diniz ser demitido. Isso é opinião, não é informação. Beleza? E qual a opinião de vocês? Flamengo! Fala, nação rubro-negra. Hoje temos um conteúdo emocionante para compartilhar com vocês. Vamos falar sobre um momento especial que aconteceu no vestiário do Mengão, após a nossa vitória incrível contra o Bahia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá! Nossa última vitória contra o Bahia foi daquelas que entram para a história, nação. Com um gol no finalzinho, o Flamengo não só retomou a liderança do Brasileirão, mas também manteve a invencibilidade durante a janela da Copa América. E quem se emocionou com tudo isso foi nosso técnico, Tite. Aos 63 anos, ele não segurou as lágrimas e falou sobre a superação da equipe mesmo com tantos desfalques. No vídeo dos bastidores divulgado pela Flá TV, o canal oficial do clube no YouTube, Tite fez um discurso emocionante no vestiário. Ele mencionou a sua idade e a importância desses momentos inesquecíveis que ele está vivendo no Flamengo. Tite destacou como é gratificante ver a equipe superando os desafios juntos, mesmo com vários jogadores importantes fora de combate. Ele disse: quando você trabalha 5, 6, 7 meses com a mesma equipe, ela se coordena. Quando você trabalha como um todo, quando as entradas se interessam, elas favorecem. Então você compete, sim, porque todo mundo quer jogar, mas você respeita e está sempre próximo para ajudar.
Vocês não imaginam para quem está aqui fora o quanto isso é gratificante. É muito, é muito. Por quê? Porque a gente fomenta que todos vocês joguem e ao mesmo tempo quer que todo mundo coopere para que a gente tenha esses momentos. Quando a equipe está jogando fica muito fácil. Esses momentos são inimagináveis para mim. Parabéns, de coração. 63 anos eu tenho. Não tenho muito mais tempo, não. Mas vou guardar esses momentos em que todo mundo em termos de grupo se fortalece. Que quer o seu espaço, mas que coopera. E é isso, nação. Nosso técnico sabe o quanto é importante essa união e cooperação do grupo para alcançar os resultados. Essa vitória contra o Bahia foi um exemplo perfeito disso. Agora, o foco é total no próximo desafio, o clássico contra o Fluminense. E aí, galera, o que acharam do discurso do Tite? Deixa aqui nos comentários como vocês se sentiram ao ver nosso técnico emocionado e vamos juntos continuar apoiando nosso Mengão. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do Flamengo.